Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário onde você estiver. Nós retornamos aqui com as nossas aulas de Direito Empresarial aqui pelo Vem Que Passa, nosso preparatório intensivo para a OAB. E aqui, baseado no que nós já falamos nas aulas anteriores, nós começaremos hoje propriedade industrial. Então a gente entra naquele tema que vai fazer a ponte entre o empresário e a sociedade dentro da nossa ementa. Agora, antes de qualquer coisa, para falar de propriedade industrial, que inclusive é sempre uma aposta para a prova, propriedade industrial é um tema que costumava ser alternado aí com os contratos empresariais, mas já há algum tempo não aparece na sua prova. E é exatamente por esse motivo que é um tema sempre preocupante, porque a qualquer hora pode aparecer lá uma questão que envolva marcas, patentes, desenhos industriais aí na sua prova. Então hoje a primeira coisa que nós precisamos fazer é diferenciar a propriedade industrial aqui no direito empresarial dos direitos autorais lá no direito civil. E nós vamos fazer isso utilizando uma tabelinha para facilitar a nossa vida. Então vamos lá acompanhando aqui. Agora sim, a gente começa com o nosso gênero, propriedade intelectual, que na verdade é tudo aquilo gerado pelo intelecto humano. Mas dentro da propriedade intelectual nós vamos ter uma subdivisão entre direitos autorais e a propriedade industrial. Nos direitos autorais, a gente vai lá para a Lei 9.610, enquanto na propriedade industrial ficamos na 9.279. Aí os direitos autorais entram lá em todas aquelas regras que vocês aprendem sobre os direitos da personalidade, falando aqui nos direitos do autor, nos direitos conexos, dentro dos direitos do autor, a autoria, a titularidade. Lembrando que titularidade é uma vertente patrimonial, enquanto a autoria é uma vertente moral desse direito. Mas o que nos interessa de fato aqui é a propriedade industrial, e aí sim começam a aparecer as marcas, as patentes, o desenho industrial e, por fim, breves comentários sobre a denominação de origem. Então esse seria o nosso gráfico original, para que a gente pudesse aí entender cada uma dessas modalidades de propriedade industrial. A primeira coisa, professor, basicamente, qual é a diferença de propriedade industrial para o direito autoral? A propriedade industrial é aquilo que advém do intelecto humano e que tenha interesse da indústria, ou seja, isso muda a vida da indústria de alguma forma. Quando a gente fala em direito autoral, não. O direito autoral é aquilo que vem do intelecto humano, mas não tem esse interesse industrial. Então, se você escreve um livro, isso não muda nada na vida da indústria. Mas se você cria, inventa uma nova forma de imprimir esse livro, aí nós temos total interesse da indústria. Então, a escrita do livro, direitos autorais, a nova impressora para imprimir esse livro, patente. Mas a partir de agora a gente precisa diferenciar cada uma dessas modalidades de propriedade industrial. E nós vamos começar aqui falando um pouquinho das marcas. Se vocês voltarem lá na aula que nós comentamos sobre nomes empresariais, a gente citou algumas pequenas diferenças aí para que vocês não confundam o nome da marca. O nome é utilizado para identificar a pessoa. É o meu nome, é o seu nome, é o nome da pessoa jurídica, é o nome do empresário. A marca é um sinal gráfico, um sinal distintivo que a gente utiliza para identificar um produto ou um serviço. Então, quando a gente fala em gráfica, no sinal gráfico marca, o que nos interessa efetivamente não é o texto, mas sim
o conjunto de linhas e cores, que podem até serem nominativos, ou seja, conjunto de linhas e cores que acabam formando um nome. Mas se a gente voltar àquele exemplo clássico do McDonald's, exemplo conhecido, que foi o exemplo que nós citamos na aula passada, quando a gente fala no McDonald's, o nome do detentor da marca é Arcos Dourados Comércio e Distribuição Alimentícia Limitada. Quando a gente fala na marca, aí sim nós temos o termo McDonald's com as suas típicas cores amarela e vermelha. Então acompanha comigo na tela aí uma pequena definição de marca. É um sinal distintivo que individualiza um produto e um serviço, que é o que a gente também costuma chamar de logotipo ou logomarca. Aí, com a pequena observação, slogan não constitui marca. Então, quando você tem lá um slogan do amo muito tudo isso, para sempre Coca-Cola, isso não constitui uma marca propriamente dita. Mas também não quer dizer que outras pessoas possam utilizar, ainda que não seja protegido como marca. A Lei 9.279, pegando a deixa de alguns tratados internacionais, trouxe o que a gente chama de proibição da concorrência desleal. O que é essa proibição da concorrência desleal? Fazer com que outras pessoas sejam atraídas pela ideia de que aquele produto ou serviço é um produto ou serviço diferente do que realmente é. Então, se você tem um determinado slogan que se vincula a uma marca, por mais que ele não seja registrado como marca, ainda assim eu não posso utilizá-lo, porque isso criaria a chamada concorrência desleal. Só vamos lembrar, gente, que esse sinal distintivo marca, ele tem proteção dada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, que inclusive vira e mexe a OAB, a nossa provinha da FGV questiona isso sempre que houver uma discussão pautada em marcas, em patentes, o INPI deve participar dessa discussão. Ele deve obrigatoriamente participar dessa discussão. Então não é uma opção chamar o INPI ao processo, é uma obrigação chamar o INPI ao processo. Tá certo? Então, dada a definição de marca, a gente começa a ver algumas modalidades de marca, até para que a gente possa entender efetivamente como é que isso funciona. Então nós temos aí as chamadas marcas nominativas, que são marcas que lembram nomes, que têm um nome no seu contexto. Mas a proteção não é do nome, é do desenho. Tanto é assim que nós já vimos que o nome é protegido pelas juntas comerciais. Nós temos as marcas figurativas, que são marcas que sequer precisam ter um nome. Você não precisa ter um nome para identificar marcas como essas. Nós temos as marcas mistas, que misturam aí nomes e figuras. E temos as marcas tridimensionais, que na verdade representam objetos que são vinculados a uma marca. Eu não preciso dizer para vocês qual é o refrigerante que utiliza essa garrafinha para que você saiba exatamente, independente de ter alguma coisa escrito nela. Então isso é o que a gente chama de marca tridimensional. Entendido aí o que são as marcas, o nosso conceito de marca, onde é protegido, sabendo que a proteção às marcas é uma proteção nacional, e por favor, gente, não existe proteção internacional às marcas. Não existe nenhum tipo de proteção em que você possa proteger no mundo inteiro. O que existe nessa história, na verdade, são as chamadas marcas notórias e marcas de alto renome. Marcas que já extrapolaram a barreira das fronteiras físicas, já são marcas conhecidas no mundo inteiro. Então, obviamente, se essa marca já extrapolou essas barreiras, eu não poderia utilizar a marca, ainda que ela não fosse registrada no meu país. Se a gente parar para pensar numa Coca-Cola, num próprio McDonald's, a gente sabe que, independente de registro ou não, são marcas que já extrapolaram aí. São marcas que ultrapassam qualquer fronteira, ainda que não haja registro naqueles países. Então, quando a gente fala em marca notória e marca de alto renome, são exceções à nossa regra. Professor, mas tá bom. Quanto tempo dura a proteção de uma marca? Quando você registra a marca no INPI, ela tem um tempo de proteção de 10 anos. Então, durante 10 anos,
você tem exclusividade de uso naquela marca. Só você ou quem você licenciar pelo uso da marca. Licença, inclusive, que normalmente é dada pelo chamado contrato de franquia. Então, o contrato de franquia nada mais é do que você licenciar a pessoa para utilizar o seu know-how, a sua marca, os seus produtos, tudo isso baseado num contrato de licenciamento. Então, quando a gente fala nas marcas, existe aí uma proteção de 10 anos dada no país pelo INPI. Posso renovar essa proteção? Posso. Quantas vezes eu quiser. Desde que eu faça essa renovação antes de completar os 10 anos. Então, até o 9º ano, aí você joga lá mais 11 meses e 29 dias, eu posso fazer a renovação. Completou 10 anos, encerrou o meu período de proteção, eu vou ter que fazer um novo registro, já não é mais uma renovação. Tá certo? Então vamos lá na tela, acompanha comigo para a gente organizar isso aí. A proteção da marca, então, dura 10 anos e no 9º ano, ou seja, desde que eu não complete o 10º aniversário, eu posso pedir para prorrogar por mais 10 anos. Quantas vezes eu posso fazer isso? Quantas vezes eu quiser. A extinção da proteção da marca, então, pode acontecer quando eu perdi o prazo de prorrogação, ou seja, esperei mais que 10 anos para pedir essa prorrogação, quando eu solicitei a extinção, às vezes porque aquela marca não me é mais interessante, ou quando a marca fica em desuso por mais de 5 anos. Essa foi uma eterna briga, por exemplo, da Apple com a Gradiente. Quando a Apple veio vender o seu iPhone no Brasil, descobriu que nós já tínhamos uma empresa visionária aqui, porque a Gradiente já havia registrado a marca iPhone há muito tempo. Então a grande discussão era, a Gradiente perdeu ou não perdeu os direitos da marca pelo desuso? Lembrando que a Gradiente estava aí na época passando por dificuldades, por insolvência na antiga lei, no antigo decreto-lei que tratava da concordata e da falência. Hoje já tem um acordo feito, já foram pagos todos os direitos, a marca iPhone está com a Apple efetivamente. Tudo bem, mudando um pouco o assunto aqui, falaremos um pouco das patentes. Quando a gente fala de patente aqui, minha gente, nós temos que lembrar que a patente, diferente da marca, olha, a marca é um sinal gráfico. Esse sinal gráfico identifica um produto ou um serviço. Quando a gente fala em patente, não é assim. A patente é uma proteção dada a uma invenção. Então, é uma patente de invenção. O que eu preciso que vocês lembrem nessa história é que, na verdade, eu preciso fazer uma troca social com a patente. Olha, cotidianamente nós precisamos de novas invenções. E eu vou usar o exemplo mais conhecido, os medicamentos. Todo dia temos doenças novas. Consequentemente, a gente precisa que todo dia haja alguém inventando novos medicamentos, que haja alguém trazendo novas soluções para as doenças que passam a existir. E como é que eu convenço as pessoas a fazer isso? Garantindo lucratividade. Mas além de garantir lucratividade, eu tenho que garantir também a ampliação da utilização dos remédios de baixo custo. Então a gente criou um meio termo dentro das patentes, é uma troca. Olha, eu quero que você invente e quando você inventar, eu quero que você me conte como é que isso é feito. Mas eu vou te dar um período de frente. Eu vou te dar um período de exclusividade. No caso das patentes, esse período é de 20 anos. Agora, gente, cuidado com um detalhe nessa história. Nesse caso, são 20 anos que não podem ser prorrogados. Se fossem prorrogados, estariam ferindo aí a teoria da troca. Você inventa, me conta como fazer e eu te dou 20 anos de frente para você ganhar dinheiro com isso. Mas daqui 20 anos, todo mundo já sabe como fazer e vai ser autorizado a copiar. Então não vou perder nem meu tempo com engenharia reversa. Basta eu ir lá no registro da sua patente, que já vai ter aquilo detalhado para mim. Já vai haver um detalhamento de como é que funciona aquela sua invenção. Daí o porquê existirem os medicamentos genéricos. Medicamento genérico nada mais é do que um medicamento com a patente vencida. Ou seja,
já estourou o período de proteção. Só tomem cuidado com um detalhe, aí uma pequena atenção. Quando a gente fala em período de patente, eu não conto esse período do período de comercialização. Eu conto isso do período de registro. Significa que a partir do momento que você registra, aquilo já está contando, ainda que você demore 5, 10, 15 anos para colocar aquilo no mercado. Então, ainda assim, o seu período já está contando. Tudo bem? Então, as patentes são para invenções, para essas invenções que têm esse passo inovador, tem essa nova criação. Não confundam agora as patentes com os modelos de utilidade. Modelo de utilidade é uma espécie de patente que eu aplico para criações de novas utilidades para algo que já existe. Pensem comigo assim, alguém inventou o telefone, outra pessoa vai lá e dá uma nova utilidade a esse telefone. Quem inventou o telefone tem direito à patente. Quem deu essa nova utilidade ao telefone tem direito a um modelo de utilidade. Esse modelo de utilidade, diferente da patente, tem proteção de 15 anos e também não é renovável, também não pode ser renovada. Vamos organizar esse raciocínio um pouquinho? Vamos lá? Na tela comigo, acompanhem. Então a patente tem proteção nacional, assim como a marca é protegida pelo INPI. É um título de exclusividade temporário, ou seja, no caso da patente diferente da marca, não pode ser renovado, é não renovável. Concedida a um inventor ou detentor, que pode ser, neste caso, tanto pessoa física ou jurídica, para uso exclusivo por um determinado tempo de uma determinada coisa. Lembrando, apesar de ser de uso exclusivo, pode ser licenciado também. Então, eu também posso autorizar o uso por outra pessoa. Inventei algo, às vezes não consigo ou não quero produzir, autorizo que outra pessoa produza por mim. O nosso tempo de proteção aqui é de 20 anos e o modelo de utilidade de 15 anos. Lembrando a nossa informação mais importante, não é renovável, não é renovável. Muito bem. Falando das patentes agora, o que costuma aparecer muito em prova aí para vocês sobre patente? Os requisitos da patenteabilidade e aquelas situações em que não gera proteção. Então são essas duas as situações que mais aparecem na prova da OAB para você. A primeira delas, os 3 requisitos básicos para que algo seja patenteável. Então, para que seja patenteável, primeiro tem que ser novo, segundo tem que ter interesse industrial, terceiro tem que ter uma atividade inventiva. Gente, tem que ser novo porque não existia, tem que ter interesse industrial, porque senão não é propriedade industrial. E o passo inventivo significa que se não fosse a sua atuação, aquilo não existiria. Ou seja, aquilo não surgiria naturalmente, não poderia ser encontrado na natureza. Prestem muita atenção nessa informação, porque isso costuma aparecer em prova de várias formas. Do tipo, encontrei um novo animal na natureza, posso patentear? Claro que não, não teve o passo inventivo, faltou um dos requisitos da patente. Ah, mas espera lá, e se for um organismo transgênico, pode ser patenteado? Aí pode, porque o organismo transgênico, ele não existiria se não fosse a sua atividade inventiva, se não fosse o passo inventivo dado. Então vamos organizar esses 3 requisitos aqui da patente? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Assim, eu tenho um requisito então da novidade, aquilo ainda não existia. A atividade inventiva, que é esse passo inventivo que comentávamos, não pode ser uma coisa natural, não pode ser uma coisa óbvia e tem que necessariamente ter uma atuação humana para que aquilo exista. E por fim, tem que haver interesse industrial. Até porque se não houver utilidade industrial, não se encaixa no nos requisitos das propriedades industriais. Então, para a gente falar em patente, é essencial que ele cumpra com esses 3 requisitos para que possam efetivamente serem patenteados. E aí, como sempre, a gente tem que corrigir aí algumas notícias
de internet, televisão, muitas vezes a gente ouve falar da tal da quebra da patente. Ah, porque os remédios estão muito caros, então vai haver a quebra da patente. Gente, cuidado com essas informações. Não existe quebra de patente. O que existe é a chamada licença compulsória. O que é a licença compulsória? Eu licenciar algo que é patenteado por alguém para outra pessoa, independente da autorização desta pessoa. Então, se essa pessoa está agindo com abuso de poder econômico, se ela se recusa a produzir algo que é necessário, vamos voltar ao exemplo dos medicamentos. Um surto, a pessoa não consegue produzir em quantidade, a pessoa não quer produzir, a pessoa não produz naquele local, ou a pessoa abusa do poder econômico, cobrando excessivamente caro pelo medicamento, o governo vai lá e cria uma licença compulsória. Ele licencia uma outra pessoa para produzir aquele medicamento e determina o pagamento de royalties ao detentor da patente. Então não existe uma quebra de patente. O que existe é uma licença compulsória. E é o próprio governo quem decide o valor dos royalties que serão pagos aí pela licença compulsória. Tudo bem? Direito empresarial não é complicado. Só basta que a gente entenda aí onde é que estão os pontos. Acompanhem comigo aí na tela de novo, vamos lá organizando o nosso raciocínio. Então, a licença compulsória pode ser dada por incapacidade de produção de detentor de patente, quando ele não consegue produzir o suficiente para cobrir a demanda, ou quando ele realmente não quiser produzir aquele produto, aquela invenção. O abuso do poder econômico é o abuso de extrapolarem muito o que o laboratório gastou, ou seja, ele está lucrando demais com isso. Ele lucra em excesso, ele tem o direito de lucrar. É isso que estimula ele a produzir, a criar coisas novas. Até pouco tempo atrás, 60% do orçamento da Pfizer era concentrado no Viagra. Para ver como a coisa anda complicada, né? A situação anda bem complicada. Mas quando o Viagra começou a chegar próximo do vencimento da sua patente, obviamente a Pfizer desesperou e tentou na justiça de todas as formas renovar a sua patente. Não conseguiu, obviamente. Se ela não conseguiu renovar, qual é a saída para não quebrar? Correr e inventar um medicamento novo, nova tecnologia. É isso que a gente quer com a patente. Esse é o objetivo da patente. Tudo bem, senhores? Então, quanto à licença compulsória, basicamente é isso. Nós temos algumas informações que são de extrema importância, estão lá no artigo 18 da Lei 9.279, e eu aconselho vocês a darem uma lida, pelo menos ali nos 20 primeiros artigos da Lei 9.279, vale sempre a pena, porque quando aparece propriedade industrial na sua prova, na grande maioria das vezes, nada mais é do que letra de lei. Ou seja, é a lei seca colocada como alternativa da sua questão. Mas existe um artigo muito importante que diz o que não pode ser patenteado. Esse é o artigo 18 da Lei 9.279. Vamos acompanhar aí comigo o artigo 18 antes da gente encerrar esse bloco. Não são patenteáveis. Primeiro, o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e saúde públicas. 2. As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Gente, pesquisa com núcleo atômico, presta atenção num detalhezinho aqui. Quando a gente fala de patente, o que eu faço com a patente é estimular a pesquisa. Quando eu digo que isso não é patenteado, um dos motivos pode ser eu não quero estimular essa pesquisa. E nós não queremos estimular as pesquisas com núcleo atômico. Isso é perigoso. Ninguém quer que qualquer pessoa saia esbarrando com a possibilidade de uma bomba atômica por aí. Então, toda pesquisa que envolva o núcleo atômico não é patenteável. Certo? Vamos voltar lá no inciso 3º, então. O todo em parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos da patenteabilidade, ou seja, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previsto no artigo 8º, que foi o que nós comentamos no slide anterior. Então, os organismos transgênicos são organismos, exceto todo em parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana, direta em sua composição genética,
uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Então aquilo não aconteceria sem a intervenção humana. Certo, senhores? Então, basicamente, olha, eu acho que o ponto mais importante desse nosso bloco foi exatamente o artigo 18 da Lei 9.279. Tudo bem? Bom, vamos encerrando esse bloco por aqui, mas não significa que a gente acabou a propriedade industrial, que a gente ainda volta no desenho industrial e na denominação de origem. Fui, mas eu volto.